Amém? Vamos orar pelo nosso país? Amém? Vamos ficar em pé? Queria convidar você a fazer isso agora. Senhor, nós queremos levantar um clamor pelo nosso país, Senhor. E nós sabemos, Deus, que a Tua palavra diz que é o Senhor que estabelece reis e remove reis. Então, Senhor, se assim foi feito, é porque o Senhor decidiu que isso acontecesse. E nós colocamos a vida desta presidente, dessa mulher, nas Tuas mãos. E pedimos, Deus, que o Senhor abençoe esse país, Senhor. E que, Pai, em nome de Jesus, a glória do Senhor seja manifesta aqui. Que todos os projetos, Senhor, que vão contra a Tua palavra, eles caiam por terra. E que a Tua vontade prevaleça, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, Deus, que o Senhor vai fazer milagres na vida do nosso país, Senhor. Por isso, Senhor, nós oramos por ele. Levantamos um clamor pelo nosso país. E pedimos que a Tua misericórdia nos cubra. Em nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis, capítulo 41, versículo de número 37. E aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó aos seus servos: poderíamos achar um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz governarás todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da sua mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José, vestiu-o num traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim, Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José: eu sou o Faraó, sem ti, porém, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença do Faraó e passou por toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu mãos cheias. E José ajuntou todo o mantimento por 7 anos, que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades. E o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-as dentro da mesma. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, pois não se podia mais contá-lo. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, porém em toda a terra do Egito havia pão. Depois, toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, e o que ele vos disser fazei. De modo que, havendo fome sobre a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu em toda a terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito, para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Amém? Pai, a Tua palavra, e nós cremos que o Senhor vai falar conosco nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito nos conduza agora. Que o Senhor possa dizer aquilo que precisamos ouvir, e que mais, Senhor, nós possamos colocar em prática toda a Tua palavra, Senhor. Cremos, Deus, que o Senhor
tem coisas lindas preparadas para nós. Nos abençoe, nos guarde e que o teu rosto esteja sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um senhor idoso levantou no seu banquete de 80 anos de aniversário, com um largo sorriso e brilho nos olhos, ele disse o seguinte: eu sei que eu sou velho, porque há 3 coisas que eu não consigo me lembrar. Primeiro, eu não consigo me lembrar de nomes. Segundo, eu não consigo me lembrar de rostos. E terceiro, eu não consigo me lembrar da terceira coisa que eu tinha que lembrar. Então é sempre assim, nós vamos passando a nossa vida e nós vamos esquecendo as coisas. Olha que coisa interessante, 2 senhores estavam conversando na cozinha de casa, e as mulheres estavam lá, estavam conversando na sala, e as mulheres estavam na cozinha, preparando o mantimento. E aí um deles virou e falou assim: rapaz, eu fui no médico essa semana, e o médico me indicou um remédio para memória, para minha falta de memória. Rapaz, tem sido uma bênção para mim. Ah, é? Qual que é o nome do remédio? O outro disse. Ele falou: sabe o nome daquela flor cheirosa? Assim, tem várias cores, o galho tem espinho. Aí o amigo dele falou: ah, é rosa, isso mesmo. Ô Rosa, como é que é o nome do remédio que o médico me receitou? Queridos, esquecimento não é ruim. Esquecimento não é de todo ruim. Sem ele, sem o esquecimento, a dor dos nossos fracassos e perdas seria quase insuportável. Aqui algumas coisas que a gente tem que aprender a esquecer. A gente tem que aprender a esquecer de dizer a alguém assim: eu te avisei. A gente tem que esquecer as desculpas para as nossas falhas. A gente tem que esquecer os pecados que foram confessados e perdoados. A gente tem que esquecer os fracassos do passado cujas lições foram aprendidas. A gente tem que esquecer os tempos que a gente foi negligenciado e maltratado. Isso a gente tem que esquecer. A vida é muito mais feliz quando nós nos esquecemos do que deveríamos esquecer. E baseado nisso, eu refleti sobre um grande momento na vida de José. Quando ele tem o seu primeiro filho Manassés. E ele dá um nome a esse filho, e o nome desse filho significa: Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Oh, abençoado esquecimento. Deus dá a cada um de nós uma memória com 2 funções principais. A primeira função da nossa memória é a capacidade de lembrar, para que nós possamos nos recordar as coisas que nós precisamos saber. Por exemplo, usamos nossa memória para tentar nos lembrar o que escrevemos e o que precisamos. Usamos a nossa memória para lembrar a senha do banco, por exemplo. Usamos a nossa memória para lembrar o lugar onde nós nos reunimos todo domingo. Usamos a memória para lembrar o que a gente comeu ontem. Usamos a memória para lembrar o que nós fizemos. Usamos a memória. Esse é o primeiro função principal. A segunda função da memória é exatamente o oposto. Nós usamos a memória para esquecermos algumas coisas, para apagar algumas coisas. José tinha o esquecimento em mente quando ele chamou seu filho de Manassés. E José, efetivamente, ele estava dizendo assim: eu sou um perfeito esquecido, porque eu me recuso a permitir que algumas memórias façam mal para mim. Quais memórias fazem mal para você? Quais memórias te machucam, te ferem, te deixam para baixo, te colocam numa posição de menosprezo próprio? Há algumas coisas em nossos bancos de memórias que a melhor coisa que a gente faz é deixar ir, é deixar ir embora, porque não é saudável, não é saudável para nós. Nesses 40 anos de idade que eu tenho, 17 de ministério pastoral, eu quero pensar em pelo menos 4 coisas que eu tenho que esquecer. 4 coisas. 4 coisas que eu tenho que pedir para Deus para me ajudar a esquecer. Que são importantes para a gente prosseguir na caminhada. Então, se você está escrevendo, anotando,
O título dessa mensagem é A Arte do Esquecimento. Porque esquecer é uma arte, queridos. Assim como lembrar é uma arte. Não é? Eu tenho um amigo alemão chamado Alzheimer. Ele me faz esquecer de cada coisa. Ele tá direto comigo. Entendeu? Às vezes eu esqueço o nome. Não sai o nome. Ainda bem que a gente vive num contexto que a gente pode chamar de irmão, de irmã, de querido, de querida. Oh, meu querido! Porque o nome não vem. Não é? Graças a Deus isso não acontece com vocês. É só comigo que acontece isso. Né? Esquecer nome, esquecer senha. Às vezes você vai lá no banco, enfia o cartão e fica, meu Deus do céu. E todo mundo atrás na fila. E você fala assim, que senha que eu coloquei nesse treco? Quando você coloca, melhor, né? O duro é quando vem a senha para você e você tem que decorar a senha. Mas a função da nossa memória, então, é lembrar e também esquecer. São 4 coisas que eu quero trazer para você nessa noite, pelo menos 4 coisas que você tem que esquecer. Primeiro, esqueça seus pecados. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, aprenda a esquecer os seus pecados. Amém? 1 João capítulo 1, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós pecamos contra 2 pessoas principalmente. Primeiro pecamos contra Deus, depois pecamos contra o próximo. Então nós temos que pedir perdão para Deus. Quando a gente pede perdão para Deus, a palavra diz que Ele nos perdoa. Por quê? Porque o simples fato de você se arrepender de algo que você fez, já é o caminho para o perdão. Depois você declara, Senhor, me perdoa. Eu pisei na bola, eu errei, eu preciso do teu perdão. E o Senhor perdoa. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que a gente não se perdoa. Cada vez que eu vejo esse versículo de 1 João 1,9, eu vejo muitas pessoas passando na minha mente. Pessoas que não conseguem se perdoar por terem cometido pecados que elas sabiam que eram pecados. Ela fala assim, puxa, eu sabia que isso era pecado, eu sabia que era errado, e mesmo assim eu fiz, mesmo assim eu pequei, mesmo assim eu caí. Ou talvez aqueles pecados que para a gente pareçam grandes demais. Que o povo julga como é grande demais. Deixa eu dizer, não existe para Deus pecadinho, pecado ou pecadão. Para Deus, pecado é igual. É pecado. Está contra a palavra do Senhor. Existem consequências diferentes para pecados. Aí é diferente. Deu para entender? Você falar mal de alguém é um pecado. A consequência é uma. Você cair em adultério, a consequência é outra. Então, existem consequências diferentes para os pecados, mas para Deus pecado é pecado. Não tem essa história de pecado capital, pecado maior, pecado menor, não existe. Agora, o que existe muitas vezes é que nós não nos perdoamos. Por que eu não consigo me perdoar? E você aponta esses versículos para a pessoa, fala, lê esse versículo, olha o que está escrito. E ela fala assim, eu sei o que está escrito, eu sei de cor, eu sei de trás para frente, mas eu não consigo me perdoar. Você tem que esquecer, querido. Você precisa, se você já pediu perdão para Deus, você precisa deixar ir. Você não pode mais se martirizar com isso. É interessante porque na liturgia da igreja, no livro comum de liturgia, por vários anos a igreja usou, existe um momento em que há a confissão dos pecados. E depois que há a confissão dos pecados, então, o sacerdote ele vem na frente e fala assim, se você confessou o seu pecado diante do Senhor, eu declaro que o seu pecado está perdoado. Ele faz uma declaração dizendo, o seu pecado já foi perdoado. O Senhor já esqueceu o seu pecado. Só que a gente não esquece. Pede para Deus. Fala, Senhor, me ajuda a esquecer os meus pecados. Aquilo que eu já pedi perdão, aquilo que já foi, Senhor, diante de Ti, me ajuda a esquecer. E sabe o que é o mais interessante? Que quando você vai para Deus e fala assim, Senhor, me ajuda a esquecer aquilo. E o Senhor fala, mas o quê? Por quê? Porque Deus não se lembra mais. A Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados, quando a gente confessa, Ele joga na onde? No mar do
Esquecimento. A gente precisa ter um mar desse também. Você tem que confessar o seu pecado e você tem que entregar e esquecer, porque Deus o perdoou. Muitas vezes, querido, nós estabelecemos um padrão mais elevado do que o perdão do próprio Deus. O nosso padrão é elevado demais para nós mesmos, a gente se julga muito. E esse padrão é tão elevado que o perdão de Deus fica lá embaixo. E a gente não aceita o perdão de Deus, ou se aceitamos o perdão de Deus, não esquecemos. Na verdade, quando a gente não esquece, o que acontece é que nós não nos perdoamos. Perdoamos, o Senhor nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Nós não liberamos perdão para a gente mesmo. Então eu quero te orientar nessa noite a você perdoar a si mesmo. Somos todos pecadores e precisamos confessar, e depois de ter recebido o perdão de Deus, perdoar a nós mesmos. E esquecer. Não existe ninguém que possa mudar o que você fez. Não existe ninguém, não existe nada que possa alterar o seu passado. Mas você pode alterar o seu futuro. Isso depende de você. Porque Deus já fez a parte dele, já perdoou. Ele já liberou perdão para você, amém? Amém? Diga assim comigo: Deus já me perdoou. E nessa noite, eu me perdoo. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa, 1 Pedro capítulo 13, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Segunda coisa que você tem que esquecer. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler a partir do 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vos perturbeis, antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam para o vosso bom procedimento em Cristo. Segunda coisa que você tem que esquecer: as críticas. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: esqueça as críticas. Amém? Quem já foi criticado aqui alguma vez? Quem já foi criticado injustamente aqui? Levanta a mão. Pensei que tinha sido só eu. As pessoas falaram mal de você, como está aqui? Falaram? Falaram. As pessoas falam. E aí, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Senhor, está na tua mão. Senhor, o Senhor vai fazer justiça. E depois, o que você faz? Você fica remoendo aquilo no coração. Que nem um chiclete. O chiclete no princípio tem gosto. E você vai mascando, ele está com gosto. Mas passa um tempo, 2 horas depois que você botou o chiclete na boca, o que vira aquele negócio? Vira uma borracha. Vira uma borracha tão ruim, que você fala assim: meu, o que eu estou com esse treco na boca ainda? E você gospe. Mas o que a gente faz com as críticas é exatamente isso. A gente põe na boca e remói. E sabe qual é o problema? O problema é quando isso desce para o coração. Tem um livrinho chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. Eu comecei a ler aquele livro e eu falei assim: o que será que ele está querendo dizer com isso? A isca de Satanás. E o mais interessante, irmãos e irmãs, é que aquele livro falava de algo que não tinha
na verdade, nada a ver com demônios. Tinha a ver com a gente mesmo. E aí ele explica, sabe qual é a isca de Satanás? A amargura que desce no nosso coração. É a raiz dos males na nossa vida. Agora, como que uma amargura desce no nosso coração? Quando a gente recebe uma crítica e não lida com ela. Quando a gente recebe uma crítica e a gente não consegue fazer com que aquilo seja esquecido por nós. Quando a gente recebe uma crítica e a gente continua remoendo aquilo, e aquilo continua fazendo mal para a gente. E vai fazendo um mal tão grande que cria raiz. E depois, para você arrancar uma árvore com raiz, é muito difícil. É muito difícil. Essa é a isca de Satanás. Satanás, ele tem se tornado um censurador dos irmãos. Ele tem se tornado um censurador da igreja, e essa é uma estratégia que ele usa muito. Deixa eu dizer algo para você. Você vai ser alvo de críticas, não importa o que você faça. Não importa o que você faça, você vai ser alvo de críticas. Se você fizer o bem, você vai ser alvo de críticas. Se fizer o mal, você vai ser alvo de críticas. Se você não fizer nada, você vai ser alvo de críticas. Se você fizer tudo, você vai ser alvo de crítica. Não adianta, querido. Agora, você vai parar a sua vida por causa das críticas? Você vai parar de viver por causa das críticas? Se eu tivesse parado por causa da crítica, a gente não estaria aqui hoje. Pode ter certeza absoluta disso. Eu não sei onde que eu estaria, nem eu e minha família, mas com certeza absoluta nós não estaríamos aqui. Então, quero dizer algo para você. Você tem que esquecer as críticas. Entrega para o Senhor. A palavra diz que Deus é a nossa justiça. Quem é que vai fazer justiça? É o Senhor. Se a crítica tem fundamento, mas a crítica tem fundamento, pastor, então pega aquilo para você e muda. Agora, se a crítica não tem fundamento, como a maioria das vezes não tem fundamento, o que você faz? Guarda na sacola e vai viajar. Querido, joga fora. Joga fora. Não fica remoendo crítica. Não fica mascando a crítica. Não fica murmurando. Tem gente que vai para a cama dormir com a crítica e acorda com a crítica. E a crítica não afeta só ele, afeta a família. Porque a partir dele, ele começa a envenenar os outros, da família contra a pessoa. E começa a envenenar os irmãos. E começa a envenenar os amigos. Quantas vezes você conheceu alguém que você já tinha ouvido falar por boca de outro e você já tinha feito um pré-julgamento daquela pessoa? Quantas vezes você fez isso? A pessoa contou para você, fulano, ele fez isso, e aí quando você conheceu a pessoa pessoalmente, aí você viu que não era nada daquilo. Fala assim, puxa vida, olha, e eu julgando essa pessoa, eu fazendo um mau juízo dessa pessoa, por quê? Por uma crítica. Talvez aquela pessoa tenha feito uma crítica contra outra, e aí o que aconteceu? Gerou o quê? Fofoca. Satanás gosta de fofoca, querido. Satanás é especialista em fofoca. Em nome de Jesus, se não for para abençoar, fecha a tua boca. Em nome de Jesus. Crítica você vai receber. As pessoas vão te criticar, mas sabe o que você faz? Senhor, o Senhor é minha justiça, está nas tuas mãos. Faz a obra, Senhor. Tira isso do meu coração. Eu não quero ficar remoendo isso. As críticas muitas vezes machucam sim. Me machucam você, mas a gente deve praticar o esquecimento. Caso contrário, nós vamos estar sempre na defensiva e isso não funciona. Não funciona. Esquecer intencionalmente significa que podemos demonstrar amor e misericórdia daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele disse o seguinte: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essas pessoas que te criticam, elas não conhecem você. É que nem aquela história que a gente sempre diz, né? Só vê as pingas que eu tomo, o tombo que eu levo ninguém vê. Não é? A gente sempre diz isso. Sempre é um ditado popular.
As pessoas, elas veem só as coisas negativas. Só veem o lado negativo das coisas, não veem a situação que está por trás. Ninguém sabe o que acontece dentro da sua casa. Só Deus. E aí você vai fazer o quê? Você vai entregar para Deus. Porque as críticas, elas vêm com duas funções. Primeira função, te destruir. Essa é a primeira função da crítica. Ela vem para te destruir, para te colocar para baixo. E Satanás usa isso. Então, primeira função da crítica. A segunda função da crítica é um trampolim para você crescer. Você olha aquela crítica e fala assim, não, eu não vou ficar nesse patamar, eu vou pular, eu vou além, eu vou adiante. Se a pessoa acha isso de mim, em nome de Jesus ela vai achar o contrário. Em nome de Jesus, Deus vai fazer uma mudança na vida dela. E esquece a crítica. Esquece a crítica. Não é para esquecer a pessoa, é para esquecer a crítica. No livro de Neemias a gente vê isso de forma bem prática. Neemias, ele percebeu que os inimigos de fora não eram o seu maior problema. O seu maior problema eram os inimigos de dentro, que faziam concessões. E aí é sempre assim. Quando as coisas começam a dar certo, vão surgir os problemas e vão surgir os opositores. Vai surgir gente querendo tacar pedra. Geralmente, aquelas pessoas bem próximas são as mais pessimistas. Porque elas demonstram um ar de desaprovação para suas ideias. E você chega e fala assim, olha, pai, olha mãe, eu estou pensando nisso. Olha minha esposa, eu estou pensando naquilo. Olha meu esposo, eu estou pensando... Ah, para, eu te conheço, não vai dar certo não. E aquilo vai alimentando você. Na verdade, essas pessoas gostariam que você não prosseguisse com os seus objetivos. Contudo, como eles desejam paralisá-lo, eles fazem críticas ferrenhas. Quando você começar a restaurar o que está sendo destruído, começar pelos seus sonhos, e os objetivos que você colocou estão prestes a serem alcançados, eu quero dizer algo para você, prepare-se para a oposição. Vai ter gente se levantando contra você. Vai ter gente se levantando. Não tem jeito. Porque foi dessa mesma maneira que Neemias, e continua sendo dessa mesma maneira conosco. Jerusalém estava destruída, ninguém queria saber de Jerusalém, estava com as portas derribadas, estava com os muros caídos, ninguém se importava com a cidade, ninguém se importava com o povo. Mas no momento em que Neemias começou a restaurar Jerusalém, mesmo antes dele finalizar os projetos, os inimigos já estavam contra ele. Seus adversários se juntam para derrotar você. E você, o que você vai fazer? Você vai parar a obra? Neemias estava lá construindo o muro, se descabelando para construir o muro, levantando gente para construir o muro. Os inimigos dele, sabe o que eles fizeram? Ó, vem aqui que a gente quer conversar com você. Aí ele falou, não, eu não vou parar a obra para conversar. Eu tenho muita coisa que fazer, não vou ficar batendo papo. E ele continuou construindo. Segunda vez, os caras foram lá e chamaram de novo. Neemias, nós queremos ter um papinho com você. Ele falou, não vou parar a obra, eu vou continuar. Eles fizeram isso 3 vezes. Aí sabe o que eles fizeram? As 3 vezes Neemias falou, não vou parar. Na última vez, o que eles fizeram? Chamaram um amigo de Neemias e falaram assim, ô, meu querido, vai lá e tenta convencer Neemias a ir lá no templo, que a gente vai estar lá e a gente quer conversar com ele. E aí foram conversar com ele. Esse amigo dele foi conversar com ele. Falou, Neemias, é o seguinte, vamos lá no templo. Não falou que ia ter ninguém lá. Falou, vamos só lá no templo. Neemias falou assim, ó, vou falar um negócio para você. Eu tenho um projeto para construir, eu tenho um projeto para terminar, e eu não vou parar para bater papo. Eu vou continuar o projeto. E ele não foi, era uma armadilha para matar ele. Quem que estava chamando ele para ir lá? Um amigo dele. Cuidado, querido. Cuidado, em nome de Jesus, cuidado. Sabe por quê? Porque vai ter gente se levantando contra você. Então, esqueça as críticas e prossiga. Prossiga para frente. Prossiga, esqueça, peça forças ao Pai, perdoe seus críticos. Esqueça a dificuldade de tudo que eles disseram, de tudo que eles fizeram, e prossiga. Oh, abençoado esquecimento. Se você não esquecer, você paralisa. Você precisa esquecer. E ir em diante.
Terceiro lugar, abra comigo em João capítulo 21. Terceira coisa que você precisa esquecer. Lembrando de Manassés, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Todo o meu sofrimento. Aleluia. João capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou-lhe a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Terceira coisa que você precisa esquecer: esqueça os seus fracassos. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: esqueça os seus fracassos. Amém? O que está acontecendo aqui? Jesus, antes dele ser crucificado, ele disse que Pedro negaria 3 vezes. Lembra dessa história? E Pedro de fato negou Jesus 3 vezes. Quando ele caiu em si, que ele viu que ele tinha negado Jesus 3 vezes, ele sumiu. Ele foi embora, ele não aguentou ficar. E aí, desapareceu, caiu no mato. Depois o Senhor ressuscita no 3º dia, ele estava lá reunido com os discípulos. E aí, num outro dia, que o Senhor já havia aparecido para eles, ele fala assim: vou pescar. E ele vai pescar. E o Senhor aparece na praia. E eles estão lá pescando, pescaram a noite inteira, não pegaram nada. O Senhor fala para eles assim: joga do lado direito do barco que vocês vão pescar. E eles pegaram 153 grandes peixes numa tacada só. Enquanto eles estavam puxando a rede para dentro do barco, João, o discípulo amado, disse para Pedro: é o Senhor. E então ele tira a roupa, ele põe a roupa, pula do barco e vai nadando até a praia para se encontrar com o Senhor. E eles comem ali uma refeição, o Senhor já havia preparado peixe ali, e eles estavam comendo. E depois que eles comeram, então o Senhor tem uma conversa com Pedro. Ele fala assim: Pedro, tu me amas? Quantas vezes Jesus negou Pedro? Pedro negou Jesus, perdão? 3 vezes. Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? 3 vezes. Interessante, né? Para a gente esquecer os nossos fracassos. Se Pedro não tivesse esquecido os fracassos, ele não teria prosseguido com a igreja. Ele não teria sido o primeiro apóstolo na igreja. Ele precisou esquecer os fracassos e prosseguir. Ele precisou deixar os fracassos de lado e falar assim: Senhor, eu estou aqui agora. E o interessante dessa história é que eu já preguei sobre isso. O Senhor Jesus pergunta em 2 níveis para Pedro. Primeiro ele pergunta o amor ágape. Ele diz assim: Pedro, tu me amas? Ágape, que é o amor de nós para com Deus. E Pedro, ele não responde no amor ágape, ele responde no amor filéu, que é o amor de amigo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí, na segunda vez, o Senhor pergunta a ágape de novo: Pedro, tu me amas como você ama Deus? E Pedro responde: não, Senhor, sim, o Senhor sabes que eu te amo, mas como amigo. E na terceira vez, o Senhor pergunta como amigo. Ele diz assim: Pedro, tu me amas? Como amigo. Por isso que a Bíblia diz que ele se entristeceu muito. Porque o Senhor teve que descer ao nível dele. Porque ele não conseguia amá-lo como Deus. Ele só conseguia amá-lo como amigo. E aí ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo como amigo. Eu não consegui amar você como Deus. Aí o Senhor dá uma palavra para ele. Ele fala assim: em verdade, te digo, quando tu eras mais moço, cingis a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velhos, estenderás as mãos, e outro cingirá e te levará para onde tu não queres.
Por quê? Porque significava a morte que ele haveria de sofrer. Nós precisamos esquecer os nossos fracassos para ir adiante. Imagine a terrível diferença que teria sido se Paulo tivesse continuamente abater-se emocionalmente com as coisas que ele tinha feito antes de encontrar Jesus. Ele tinha matado muitos cristãos, entregado muitos cristãos para serem mortos. Imagina se ele se abatesse com isso. Ao invés disso, ele escolheu contar todas as coisas e considerar tudo como lixo para ele. Todo o seu passado, ele diz assim, olha, eu era fariseu de fariseus, eu era da lei o mais santo, eu era tudo isso, mas isso para mim é esterco. Por quê? Porque eu perdi tudo isso para ganhar a Cristo. Ele esqueceu das coisas. William Shakespeare, ele diz o seguinte, lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. Lamentar uma dor passada hoje é criar outra dor e sofrer novamente. Quantas e quantas vezes você está sofrendo por um fracasso lá do passado? Talvez uma decisão que você tomou errada lá no passado e você está sofrendo com isso. Querido, em nome de Jesus, entrega o seu fracasso para Deus e diga, Senhor, me ajuda a esquecer. Não tem como mudar o seu fracasso. Não tem. Agora você pode mudar o seu futuro. Aprenda a lição. Esqueça intencionalmente o que você fez e permita que a paz de Deus reine no seu coração. Esqueça as consequências do fracasso. O fracasso é apenas uma mudança temporária de direção para te posicionar diretamente para o seu próximo sucesso. Esqueça as consequências do seu fracasso. Em nome de Jesus. Quarto e último lugar. Vai comigo lá em Filipenses capítulo 3. Um pouquinho para frente aí. Filipenses capítulo 3. Versículo 3 também. Filipenses 3, 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, e quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, veja bem, todas as coisas, não é só os fracassos, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e considero como refúgio, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Todas as coisas. Quarto e último lugar, esqueça os seus sucessos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, esqueça os seus sucessos. Pastor, peraí, o senhor está sendo incoerente. Não. Se por um lado nós temos que esquecer os nossos fracassos, por outro lado nós temos que esquecer o nosso sucesso. Sabe por quê? Porque os nossos sucessos de ontem podem ser empecilhos para os sucessos de amanhã. A gente muitas vezes quer comparar o sucesso que a gente teve ontem com as coisas que nós temos hoje. Olha, veja bem. Em 1998, eu troquei de carro, peguei um Monza GLS completo, 3 anos de uso, o carro era filé, sucesso para mim naquela época. Hoje, um Monza GLS desse não é mais sucesso, não é verdade? Não é mais sucesso, passou, o tempo passou, ficou para trás. Tem gente querendo comparar o sucesso de ontem com o sucesso de hoje e não funciona, porque a vida é dinâmica. Você precisa esquecer os seus sucessos, porque ele pode ser empecilho para o que Deus vai fazer na sua vida. Muitas vezes a gente diz assim, ah Senhor, o Senhor só opera assim, o Senhor operou assim no passado, ai Senhor, faz de novo.
E o Senhor fala, não, eu quero fazer coisa nova. Eu quero fazer algo novo. Muitas vezes eu fui criticado porque as pessoas chegavam para mim e falavam assim, pastor, onde é que está aquela unção, aquele avivamento que tinha no passado, querido? Ficou no passado. Hoje Deus tem coisas novas. Hoje Deus tem coisas novas. Hoje a responsabilidade que a gente tem de cuidar um dos outros é muito maior do que qualquer arrepio que a gente sente no culto. Porque nós estamos cumprindo o que a palavra diz que nós temos que fazer. É gostoso a unção? É. É maravilhoso quando você vai na mata, você vai numa vigília e recebe a unção? É tremendo, só que a unção tem um alvo. Se não tiver foco, Deus não vai te dar mais. Se você não usar aquilo que Deus te deu, Ele não vai te dar mais. É como um pai chega para o filho chega para o pai e fala assim, pai, eu quero um tênis. Ô filho, beleza. Mas e aquele tênis que eu te dei semana passada? Ah, pai, nem usei aquele tênis, eu não gosto daquele tênis. Ué, mas eu te dei semana passada. Você foi lá, escolheu o tênis. Você foi lá na loja, falou, é esse que eu quero. E eu te dei esse. E você não quer mais? Ah, não, pai, sabe o que é? Aquele tênis não, sei lá. Eu quero outro. E o Senhor fala assim, mas espera aí. Está sendo incoerente. Porque você nem usou o que eu te dei. É um exemplo tosco, mas é assim que funciona. A gente faz assim com Deus. Senhor, eu quero uma unção nova, eu quero uma unção fresca, eu quero algo que vem do teu trono, e o Senhor dá. E quando Ele dá, a gente não faz nada. Esqueça seus sucessos. Esqueça seus sucessos. Todos nós, queridos, gostamos de reconhecimento e elogios. Todos nós. Todos nós gostamos quando nós somos aquecidos com as realizações passadas. Mas só que as realizações passadas nos tornam egoístas. Porque o nosso futuro parece como se tivesse acontecido ontem. E a gente fica trazendo a memória. Vai acontecer de novo. Você já conversou com alguém que é preso no passado? Como é que ele fala? Como era bom aqueles tempos. Aquele tempo lá, olha assim, como era bom. Como era gostoso. Tudo bem, pode ser gostoso. Mas, querido, a vida continua. E se Deus te deu vida e saúde para você estar aqui, é porque Ele tem algo novo para você. Esqueça os sucessos que ficaram lá atrás. Olha para frente. É como se a gente vivesse preso nesse sucesso passado. E nós precisamos ver aqueles grandes momentos como trampolins para o nosso futuro. Graças a Deus porque Ele fez. Graças a Deus que Ele colocou a sua mão na sua vida. E tem feito grandes coisas. Mas Paulo, lembrando dos seus sucessos, ele disse o seguinte: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não há nada que se compare com o prêmio que nós haveremos de receber no último dia. Não há nada que se compare. Então eu tenho que esquecer dos sucessos passados para que eu possa prosseguir para o futuro. É como um profissional. Ele vai para a faculdade e ele estuda, ele termina a sua faculdade, no profissional nota 10. Só que passa 3, 4 anos, se ele não atualizasse, o que vai acontecer? Ele já não vai ser mais aquele profissional nota 10. Então ele tem que ir fazer uma pós-graduação, depois ele faz um mestrado, depois ele faz um doutorado. Por quê? Porque ele tem que crescer, ele tem que ir adiante, ele tem que conquistar mais. E isso não é para a glória dele, isso é para a glória de Deus. Esqueça os sucessos que passaram. Se atualiza. Fala, Deus, eu quero coisas novas. Eu preciso de coisas novas. Mantenha a frente focada em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirado. Se alguma coisa existe, é excelente, digno de louvor, é nisso que você deve pensar. É nisso. Afinal, afinal, se as coisas boas se vão, é para que coisas melhores possam vir. Esqueça o passado. Desapego é o segredo. Quem disse isso foi Fernando Pessoa. Se as coisas boas se vão,
é para que coisas melhores podem vir. Esquecer é uma arte, irmãos. Esquecer é uma arte. Você precisa aprender a esquecer. Você precisa aprender a esquecer os seus pecados. Você precisa aprender a esquecer suas críticas. Você precisa aprender a esquecer os seus fracassos. E você precisa aprender a esquecer os seus sucessos também. Voltando à história de José que nós lemos lá no começo. Ele disse para o Senhor o seguinte: quando o filho dele nasceu, o primogênito, ele diz: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Todo o meu sofrimento ficou para trás. Ele esqueceu dos irmãos? Não. Os irmãos foram lá depois. Depois de 7 anos, os irmãos apareceram lá. Foram lá comprar comida. Ele havia esquecido dos irmãos? Não. Mas ele havia esquecido do sofrimento. Quando ele viu os irmãos, quando ele se revelou aos irmãos, os irmãos ficaram com medo e falaram para ele o seguinte, falaram entre si: agora José vai matar a gente. E sabe o que ele disse para os irmãos que tinham vendido ele? Ele falou assim: olha, não se preocupem, porque o que vocês intentaram contra mim, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Ele esqueceu. Ele deixou lá atrás. Ah, pastor, quer dizer que eu vou passar uma borracha na minha mente e tudo aquilo vai apagar? Não, não existe isso, querido. Não existe uma borracha para apagar pensamentos, fracassos, pecados que você cometeu lá no passado, nem sucesso. Não existe uma borracha divina que vai apagar os seus pensamentos. Isso não existe. Se você quiser que as coisas apaguem da sua mente, então você tem que fazer uma lobotomia. Aí arrancar um pedaço do córtex cerebral para você nunca mais se lembrar. Só que eu tenho certeza que você não quer isso. O que você tem que pedir? Senhor, que essas lembranças do passado não me firam mais. Que essas lembranças do passado não causem mais dano para mim. Que essas lembranças do passado sejam um trampolim para o meu futuro. Que essas lembranças do passado possam me alçar a voos maiores. Porque o que Deus preparou para aqueles que o amam é mais do que podemos pedir, sonhar ou imaginar. Amém?